Foco no afeto de número 309. Tema de hoje, afeto padrão. É um negócio meio esquisito, não é, gente? Você ter um padrão estabelecido, seja em que circunstância for, para manifestar o afeto, não é? Fica parecendo aquela etiqueta palaciana de você saudar o rei, saudar a rainha, não é? Fica uma coisa muito restritiva, não é? Essa restrição acontece sempre em detrimento da expressividade afetiva. Quando a gente impõe um padrão para uma manifestação afetuosa, afetiva, é claro que você acaba tendo a sua expressividade contida, restringida. E isso não é saudável. Pontualmente, num evento desses, nas cortes palacianas e nas festas, nos encontros muito formais, é necessário que haja essa etiqueta para que todos tenham oportunidade de manifestar ali, dentro de um tempo restrito, o seu afeto. É importante para a organização. Mas quando isso entra na sua vida íntima, na sua vida pessoal, quando você sente que a expressividade do seu afeto está comprometida porque tem padrões restringindo, e pior ainda, quando você se sente afetivamente infeliz, e não sabe de onde vem essa infelicidade, certamente a padronização do exercício afetivo é um dos componentes desta sensação de infelicidade, que no meu entender é absolutamente fundamentada, tendo na origem disso a restrição externa, de forma conhecida por você ou não conhecida, consciente ou inconsciente. O afeto padrão é basicamente uma jaula formada pelos tem que, abre aspas, tem que, fecha aspas, ok? O afeto padrão é uma jaula que nos é imposta quando a gente nasce, a partir do momento do nascimento, e daí vai, piorando cada vez mais, né? Quanto mais a gente é deseducado de ser e vai sendo condicionado a exercer um personagem, mais a gente vai sendo travado por esta jaula. São os diversos tem que isso, tem que aquilo, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá, tem que não para de tem que. Quando você vai ver, onde é que eu tô? Não sei onde que eu tô, não sei para onde que eu vou, eu tô mais perdido que cachorro quando cai de mudança. Eu tô perdidaço. Você perde a noção de si próprio, você perde a noção inclusive corporal. Você fica fora de si. Espero que nem todos que estão aqui agora tenham experimentado essa sensação, que é uma coisa pavorosa, é pavorosa. Espero que a maioria não tenha experimentado isso, mas para quem experimentou de leve sabe que isso daí é um terror. Não estou dizendo que toda a causa do vazio existencial que nós experimentamos vem dos tem que, mas eu vou dizer que vai de 80% para cima. Então, quando esses tem que, eles tomam conta da sua vida em detrimento da sua expressividade natural, afetiva, aí sim, você cai num vazio existencial terrível, você fica enjaulado, não é? E são vários tem que, eu gostaria até de listar aqui, tá? Pra gente só lembrar, porque a gente sabe muito bem essa lista aqui, né? Você tem que amar a mamãe, você tem que amar o papai. Não importa se você tem uma certa desafinidade com mamãe, mais afinidade com papai, ou vice-versa, mas você tem que amar, e tem que amar igual, pior ainda. Então você começa a listar, elencar atitudes, comportamentos de manifestação afetiva para com um e para com o outro. É claro que quando você manifesta dentro daquele padrão, você manifesta o seu afeto para com um e com este um você tem uma grande afinidade, vai ser muito mais solto. E quando você manifesta com outro com quem você tem menos afinidade, vai ser menos solto. Aí o outro percebe, quando é minimamente perceptivo, vai perceber. Não é? Não, mas é igual, eu amo igual, eu sinto igual. Não existe isso. A gente sabe que não existe isso. Então a gente tinha que parar de se ofender com isso aí. Porque eu estou colocando aqui, tem que amar mãe e pai, e do mesmo jeito, e tem que ser igual. Mas também quando papai e mamãe manifestam amor pela gente
de forma diferente em relação ao irmão, a gente entra em mimimi, não, porque gosta mais dela ou dele do que de mim, porque não sei o que, cada um gosta de um jeito e acabou, acabou. É porque a gente fica achando que o único amor que a gente vai ter na vida, o mais importante, o mais é de papai e de mamãe, nem sempre isso é verdade. Sei lá, eu diria que 50% ou mais dos casos isso não é verdade mesmo. Você vai experimentar amores maravilhosos, afinidades maravilhosas, maiores do que você tem com o seu pai, com a sua mãe. Isso não tem nada a ver com a gratidão que você tem em relação ao papai e mamãe. Ok? Isso é um outro assunto. É aquela afinidade, aquele amor, aquela facilidade relacional, afetiva. De repente com um é mais travado. Às vezes com os dois é solto, às vezes com os dois é travado. Né? Mas é o tem que, né? Ok? É o tem que, a jaula. Tem que amar a mamãe, tem que amar o papai, tem que ser igual. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Não importa, você tem que ir lá estudar e estudar de forma padrão. Do mesmo jeito que todo mundo, as mesmas coisas que todo mundo, ok? Isso é o que é imposto. De repente você pode se tornar um rebelde e fazer o contrário, que também é tão ruim quanto. Porque se eu me revolto, se eu me rebelo e vou fazer o contrário, eu ainda estou conversando com o tem que estudar daquele jeito padrão. Então eu me revolto contra, eu estou me relacionando contra, eu estou me relacionando com aquela proibição. Quando eu esqueço o tem que e vou estudar segundo o que eu sinto, aí é uma outra história. Aí de fato eu saí da sala da briguinha do tem que. Mas em geral a gente não sai dessa sala, a gente se rebela. Então tem que amar pai e mãe, tem que ser igual, tem que estudar e é do jeito padrão. Você tem que ser um aluno brilhante e tem toda uma conceituação, uma pontuação para dizer que você é um aluno brilhante. Você pode ser um aluno maravilhosamente brilhante e não ter aquela pontuação do aluno brilhante. É padrão, é rasteiro. Nada contra a pontuação, nada contra as regras, de jeito nenhum, porque isso seria também se rebelar e regra é necessário, mas é num nível tão primitivo, a lei é necessária, é básica, senão a gente não sobrevive o quanto sobrevive. Não sei quantos de nós estaríamos aqui inteiros se não fosse a lei, ok? Mas é uma coisa rasteira. Não estou dizendo que por ser rasteira a gente tem que prescindir da lei, não, muito pelo contrário, a gente tem que aprimorar a lei. Sem dúvida, né? Aprimorar a lei. É rasteiro, que eu estou falando de uma coisa muito mais profunda do que isso. Uma coisa muito mais funda, é existencial. Não é regra de comportamento, de relacionamento, é muito mais do que isso aí. Então, a pontuação é importante, mas não é decisiva para alguém chegar à conclusão de que é bacana ou não é bacana. A minha pontuação foi menos um pontinho esse mês, então eu sou um idiota. É assim que muita gente que é levada ao perfeccionismo, porque tem que, vai levar o quê? O cara a uma demência? Não de cara, pode levar com o tempo. Não, uma pessoa fica perfeccionista. O caminho mais curto entre minha imperfeição é o perfeccionismo. Outro tem que estar na moda. A moda é outra coisa que padroniza também, gente. Meu Deus do céu, você tem que dar um jeito de usar aquela roupa, de usar aquela bolsa, usar aquele sapato, aquele carro, você tem que usar aquela caneta, você tem que usar aquele, sei lá, o que está na moda, para dizer que você está atento, está consumindo, que você tem poder de consumo. Isso a sociedade aplaude bastante, põe em primeiro lugar. Nada contra a abundância, nada contra a fartura. Você tem que ter quantas canetas você quiser, quantos carros você quiser, quantas roupas, bolsas você quiser, dentro do que é abundância para você. Então é o quanto for necessário para você estar abundante, ok? Isso é muito, é foro íntimo e é muito subjetivo. O que é abundância para você pode não ser para mim. Ok? Para você precisa ter a coleção de canetas, poxa, porque aquilo lá é uma coisa energeticamente muito boa para você. Qual o problema? Agora, se você depende disso para se afirmar socialmente, é uma outra história.
Percebe? É o tem que no sentido social. Você é dando ouvidos para valores impostos de fora para dentro. Tem que estar na moda, e é de você que não esteja. Você vai se sentir e de uma certa forma vai ser execrado, sim. Você tem que fazer mestrado, mesmo que você não queira ser professor, você tem que fazer um mestrado para exibir para todo mundo, olha, eu tenho mestrado. Ah, você tem que ter doutorado também, porque além de mestrado você tem doutorado. Ó, eu tenho doutorado, eu tenho doutorado em 3 universidades do primeiro mundo. Então, olha, mais respeito. Você não imagina com quem que você está falando. Se foi por esse motivo um mestrado e um doutorado, então você está falando com uma pessoa totalmente sequestrada, uma pessoa que nem está presente, não é? Você tem que ter amigos bem-sucedidos. Então, você não pode frequentar certos lugares em que ali frequente pessoas não bem-sucedidas. E esse conceito é muito vago, mas a sociedade prima por conceituar da forma mais idiota possível, que é a pessoa que está bem de vida. O que é bem de vida? Para a sociedade é ridículo, tem dinheiro. Ah, fulano está muito bem de vida, tem dinheiro, né? Pode estar absolutamente mergulhado em antidepressivos, pode estar mergulhado em relacionamentos absolutamente destrutivos, pode estar mergulhado em tóxicos, né, de consumo de viciado em tóxicos, o primeiro deles, o mais importante, o mais danoso, que é o álcool, e por aí vai, pode estar totalmente lesado, mas tem dinheiro. Entendi. Então, aquela pessoa está bem de vida. Então, outro tem que ter amigos bem-sucedidos. Ah, você tem que namorar. Ah, você tem que namorar. Você está chegando aos 20 anos, pô, tem que namorar. Tem que namorar porque daqui a pouco você vai ter que casar, e daqui a pouco depois você vai ter que ter filho. E depois você vai ter que botar os filhos nas melhores escolas. Então tem que começar logo, porque o relógio biológico é implacável. Chega uma certa idade e você não pode mais ter filho. Então tem que dar um jeito de casar agora. Namora, pelo amor de Deus, para quando você chegar daqui 5 anos, com 25 anos, você já está casada ou casado. Senão você sai fora. Sai fora do quê? Mané. Sai fora do quê? Sai fora da Arapuca? Sai fora do jogo do 171? Sai fora da escravidão? Sai fora da jaula? No fundo é isso aí. Esse tem que. Hã? Tem que ser bonita. E o que é ser bonita? Bom, pega lá no Google, beleza feminina ou masculina, se for o caso. Pronto, aí você vai ver ali tudo que é o conceito social de beleza masculina e feminina. Então você tem que estar numa daquelas linhas ali que compõem um padrão. Tá? E aí vire-se para você se parecer com aquilo lá, o máximo possível. Aí começa o show de horrores. Senhor, uma pessoa que tem uma compleição física, que naturalmente é linda, por se sentir fora do padrão, ela vai começar a fazer aquelas plásticas estéticas para ficar no padrão. Bom, gente, isso chegou ao nível caricatural de uma moça e um rapaz que fizeram tantas plásticas que ficaram igual a Barbie, igual ao Ken, que é o namorado da Barbie, que são 2 modelos de padrão de beleza, ok? Que desde a infância aquilo já é carcado no inconsciente. Então começa o show de horrores, porque cadê aquela pessoa? Cadê a pessoa? O ser ali? Nem a pessoa sabe que existe um ser. Tem um fazer, mas um ser não. Tem um cumprir metas, mas um ser, sei lá, sabe, sei lá, a pessoa não sabe. Então tem que ir às festas sociofamiliares. Haja o que hajar, esteja você como estiver, você tem que ir. Você tem que bater o cartão lá. Você tem que ser visto, você tem que ser vista. Você tem que mostrar que, olha, estou incluído, eu prestigio essa dança de personagens aqui, né?
É claro que tem festas em que você vai, que tem um afeto, tem ali a festa foi feita por afeto, tem as exceções, mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando dessa regra mardita. Tá? Então você vai lá para cumprir um papel, bater um cartão, marcar presença e vai embora. De saco cheio, longe de você mesmo, ou muito feliz porque foi elogiado, elogiada, ou seja, você ganhou pontos. Se você não ganhou ponto nenhum e tinha pontos para ganhar ali, porque você foi para não sei aonde, botou no Instagram que você foi para não sei aonde, ninguém falou nada, e aí você volta arrasado para casa. Você fez a compra daquela roupa bacana, você botou no Instagram, você, sei lá, na porta de um lugar muito chique, num hotel chique lá que tem, numa cidade muito chique do mundo, e ninguém falou nada. Você tem que casar. Isso, principalmente mulheres, queridas mulheres. Como eu admiro e respeito vocês, porque precisa ter um saco de ouro, mas precisa ter uma paciência, precisa ter uma tolerância para aguentar essa pressão. Jesus, você tem que casar. Isso isso é indiscutível, você tem que entrar. Se você não entra no esquema de dos 25 aos 30 casar, passou dos 30 você já se sente uma anciã, uma velha acabada, inútil, uma jogada para as traças, quando na verdade, como fêmea humana, você está iniciando o auge da sua feminilidade. Você inicia isso entre os 30 e os 35 anos de idade. A sua maturidade biológica e emocional, quando tudo vai bem, é nessa idade. Meu Deus. Nossa Senhora do Equívoco. Aí você tem que casar. E aí você fica... Não, que aí você compra, né? Eu não estou falando você que está presente aqui, esse você é genérico, tá? Tanto vale para homem quanto para mulher, mas isso recai mais pesado no ombro das mulheres. Aí você compra essa briga, você compra essa ideologia idiota, porque você nem pensa se é idiota ou não, você pensa assim, por se eu não comprar, eu não sou aceito. Eu não sou aceita. Você mulher não é aceita. Então você compra isso e faz a sua vida gravitar um tanto em torno disso aí. Então, se você arrumou um rapaz legal, bacana, nossa, ao beijar você já está pensando onde os filhos vão estudar. Não é porque você é louca, não é porque você é delirante, não é isso não. É porque é uma pressão muito grande e você não descobriu ainda um jeito de sair disso aí. Você não teve nem tempo de pensar o que você acha do casamento. Ou se você pensou, você achou, e discorda, você acha melhor não falar nada e agir de acordo com o protocolo, porque pelo menos você não vai ter tanta encrenca na vida. Na verdade, há um equívoco. A gente acaba tendo mais encrenca quando nega a si próprio. Aí casou, você tem que amar o marido. Tem que. Você pode até amar o marido. Mas o que pesa é o tem que. E esse tem que tem um protocolo, tem um como amar o marido. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. Tudo tem uma bíblia de protocolos. Aí você tem que ter um filho. Aí você não quer porque você quer curtir um pouquinho a vida, você sabe que o filho é para sempre, você vai ter que se dedicar totalmente, você sente que precisa amadurecer mais um pouquinho, ou fazer uma terapia, ou fazer um trabalho de autoconhecimento. Mas isso é problema seu. Não temos nada a ver com isso aí. Vire-se. Queremos o filho agora. É já. É assim a sociedade fala com você, fala com todos nós, né? Aí você tem o filho, você tem que amar o filho. Claro que você vai amar o filho, mas você vai ter que amar do jeito padrão. Você vai ter que exercer aquele afeto padrão, aquele afeto para a imprensa olhar, aquele grupo de pessoas olhando, que isso se chama superego repressor, os controladores, né? E aí vão julgar. Ela ama mais ou menos. Aquela atitude ali foi meio esquisita. O tempo todo você está sob julgamento. O tempo todo. Não só no que se refere amor a filho, mas em relação a tudo. A todos esses tem que. Em relação a todos esses tem que, você está o tempo todo sob julgamento. Você tem que ir à igreja, você tem que ter uma religião. Imagina se você não tem religião. Como não tem religião? Você não acredita em Deus? Puxa, como assim você não acredita em Deus? Você é revoltada, você é revoltado? Você não teve educação, seus pais não te deram educação?
Essa cobrança acontece um pouco antes, tá? Um pouco antes de filho, de casar, até mesmo é quando começa ali o namoro. Senão você vai ter conflito, ou vai gerar conflito. Às vezes gera e tem conflito. Você tem que ter o carro do ano. Você tem que mostrar que você tem dinheiro e que você é uma pessoa que pensa no conforto. No conforto dos filhos, no conforto da família, se tiver que levar a sua mãe, o seu pai, seu sogro, sua sogra para ir para casa lá da chácara, não sei da onde, você vai levar num carro do ano, com todo o conforto. Você não vai levar naquela Kombi 1953 despedaçada, né? Que eles chegam lá com fratura na perna, no braço. É o que todo mundo vai pensar a seu respeito e vai te execrar por causa disso. Se você gosta da bendita da Kombi, meu Deus do céu, você tem o direito, não tem? Tem. Só que não te tiram esse direito. E a gente concorda. A gente é conivente. Você tem que ganhar muito dinheiro. Ah, porque tem que ganhar muito dinheiro, porque tem que ter uma reserva, porque aí vem um monte de inseguranças que são impostas a você e você tem que seguir isso. É pior do que perseguição de religioso fanático. Você tem que ter muito dinheiro. E te vendem que muito dinheiro é prosperidade. Muito dinheiro é abundância e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para você, muito dinheiro pode ser abundância, mas para mim pode não ser, ou o contrário. Pode ser para nós dois, mas não para ele, nem não para ela. Outra coisa é que você tem que ser saudável física e mentalmente. Haja o que houver, vire-se. Você tem que ser saudável. Ah, mas não tem tempo, porque eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar do trabalho. O trabalho me absorve. Que horas que eu vou na academia? Não tem como. Problema seu. Você tem que ser saudável. Que horas que eu vou fazer uma terapia? Problema seu. Você tem que ser saudável física e mentalmente. Vire-se. Você tem que meditar. Nada contra a meditação. Vivo falando a favor da meditação aqui. É a coisa que eu mais falo aqui. Para mim é o remedinho da vovó, cura tudo. Mas o tem que é a questão. Aí quando você medita, você está meditando não é para você, está meditando para mostrar. Então você imagina toda a imprensa em volta fotografando você meditar. Que nem aquela vida de princesa. A princesa foi ao parque, então ela está dando comida para os patinhos. Então a imprensa fala, ela pensa nos animais, ela pode odiar animais. Ela pode odiar animais, digamos que, mas ela está lá posando para a imprensa. É mais ou menos assim que fazem com que a gente se sinta quando a gente dá ouvidos para esses julgadores. Você tem que ter o corpo padrão. Não importa, é a tal da Barbie lá e do Ken. Você tem que ter o corpo padrão. Se está muito longe do padrão, é execração mesmo. Ninguém fala nada, simplesmente as pessoas te esquecem. E você sente que está sendo excluído ou excluída, né? Você tem que fazer aquela plástica estética. Porque vai chegando a idade, você teve filhos, aí você começa a sair daquele corpo padrão. Você continua bonita, você continua linda. Do ponto de vista biológico, estético e biológico é uma coisa só. Natural, você está no auge da saúde. Mas tem aquele detalhezinho do corpo que o padrão, beleza feminina lá no Google, isso não pode ter. Então você tem que fazer a tal da operação plástica, a cirurgia plástica, para corrigir aquela coisa que nem é um problema. Meu Deus. Você tem que botar silicone. De repente você acha que o seu peito ficou isso, ficou aquilo, ou qualquer outra parte do seu corpo, tem que botar um silicone para ficar no padrão. Aí você vai dizer, eu não me sinto bem. Quem vai se sentir bem com o corpo fora do padrão se a gente ainda por dentro está conivente com essas normas? Quando a gente ainda não enxergou um outro caminho, que eu vou falar em seguida aqui. Claro que você vai se sentir mal, e você vai querer a operação, você vai querer botar o silicone, nossa, você vai querer botar tudo, fazer aquele botox, silicone e um monte de outras coisas. Porque você ainda está com valores. Até então, você está com valores externos, eles regem a sua vida.
Você tem que se dar bem com todo mundo, não importa. Você tem que engolir sapo de todo mundo, você tem que aceitar o que todo mundo fala, você tem que... Nossa, dane-se, você não é nem 10º plano, não é 2º, 3º, 4º, 5º plano, você é 10º plano, você nem interessa, na verdade. Você tem que se dar bem com todo mundo, você tem que tratar bem todo mundo, mesmo que te tratem mal, você é gentil, você trata bem e tudo. Não estou dizendo que a saúde seria tratar mal quem te trata mal. Mas você pode ter o direito de manter a distância saudável já dentro desse esquema. Não, imagina distância saudável, como assim? A distância saudável é aquela que nós achamos que é a saudável. Você tem que estar próxima e ser muito bem conceituada por todo mundo, mesmo que isso te custe profundas depressões. E que você consuma um balde de antidepressivos por dia. Não importa, o problema é seu. Você tem que ser politicamente correta. Não importa, não importa. Não importa que você tenha uma outra percepção, que você não é a favor da grosseria, mas você se dá o direito de brincar, de rir de si próprio e acha que eventualmente pode rir de alguém sem ser ofensiva. É um nível de consciência. Se você acha isso, é o seu nível de consciência que precisa ser respeitado. Mas não existe isso. Você tem que ser pai e mãe, ou mãe exemplar. Ou seja, é perfeição do começo ao fim. Você tem que ser bom ou boa de cama à excelência. Na excelência. Não importa, está disposto, não está disposto, está com um problema, não está com problema, ou pelo menos tem que fazer de conta para o social. Por isso que se vê muito por aí aqueles acordos de casamento que é para o social, é para inglês ver. Mas ali dentro não está rolando nada daquilo que é dito. Você tem que ter uma boa imagem social. Então certas coisas você não pode fazer, você não pode ser vista ao lado de certas pessoas, você não pode ser vista em determinados bairros, em determinados shoppings, em determinadas lojas, você não pode ser vista em determinadas ruas, você não pode ser vista indo assistir determinados filmes, digamos, você vai ao cinema, ao teatro, a um concerto, você não pode. O que diz o bom senso, entre aspas, se é que existe um, não tem no caso, o que diz este bom senso social a respeito do que é ter uma boa imagem social? Aí você vai ter aquela vida que costuma se dizer a vida de coxinha, né? E que é tudo para inglês ver, tudo para inglês ver, para você ser impecável, irrepreensível. Não existe ninguém assim. A gente sabe disso, mas a gente, quando compra esta imposição de fora para dentro, a gente acaba cedendo. A gente cede e a vida da gente fica lá, a gente fica dentro da jaula, do tem que. E como se não bastasse tudo isso, gente, finalmente você tem que ser feliz. Mas, espera um pouquinho só, como é que dá para ser feliz tendo que fazer tudo isso? Tendo que, não é fazendo porque gosta ou porque ama, é tendo que fazer. Não existe isso, né? Não dá para ser feliz, mas você tem que ter cara de feliz. Providencie uma cara de feliz. Então você começa a fazer um monte de botox para você não ter expressão. A pessoa conta uma piada assim, você não gostou da piada? Estou morrendo de rir. Mas você não está rindo, você não sabe, você não imagina. Eu estou me salvando de rir. Porque não mexe mais nada na cara. Está tudo lisinho, né? Não tem mais expressão nenhuma. Ou seja, está virando Barbie, né? Está virando, se é mulher, está virando quem, se é o homem. Cada um desses tem que é uma barra de ferro que compõe aquela jaula a que me referi, em que a gente é colocado desde o nascimento. Dá para imaginar o esgoto em que vive a autoestima de uma pessoa que aceita esses tem que. Essa cultura do modelo estético feminino fabrica, através da mídia, uma imensa legião de mulheres com autoestima no lixo. Eu parto do pressuposto de que a mídia hoje é o grande mentor de cabeças desavisadas. Tanto homens quanto mulheres são criados, condicionados e coagidos a adotarem determinados e excludentes também, padrões de beleza. Quem estiver fora desses padrões está rejeitado. O pior de tudo é que esses homens e mulheres se deixam iludir
ao ponto de crerem que este ponto de vista, o culto à perfeição estética, é natural deles. É um conceito imposto, mas passa o tempo, a lavagem cerebral é tão profunda que o cara, a mulher, fica achando que é um ponto de vista próprio. Fica achando que ela acha isso. Ela fica achando que ela acha isso porque ela não tem noção do que é ela. Ela está a alguns quilômetros de distância do corpo, né? Eles ainda não notaram que há todo um processo de manipulação das suas próprias ideias e conceitos a respeito de tudo, inclusive do padrão de beleza. Essas pessoas passam a vida fazendo de tudo para serem amadas, só que não percebem que a única coisa que conseguem é serem desejadas. E o pior é que não são mais nem elas que estão sendo desejadas. É o padrão de beleza imposto nelas que está sendo desejado. Quer dizer, a pessoa, além de não viver a si própria, de seguir um padrão externo, quando ela recebe um aplauso ou uma vaia, ela se identifica com aquilo ali. Quando recebe um elogio, ela se identifica com aquilo ali. Mas não é nem ela. É uma dupla perversão, vamos dizer assim. Essas pessoas continuam solitárias e com a convicção reforçada de que elas, ao natural, sem essas artificializações, são rejeitáveis. A pessoa cresce solitária e acreditando que, ao natural, elas são rejeitáveis. Então, é aquela pessoa que acorda com maquiagem e vai dormir com maquiagem. Estou dando um exemplo radical aqui, tá? Me entendam, me ouçam com jeito, por favor. Acordam de vestido longo e vão dormir de vestido longo. É outra caricatura também, tá? Aí, gente, dentro de um quadro desse, bingo! A indústria da beleza padrão agradece. E a autoestima dessas mulheres, já combalida, adoece. Uma coisa alimenta outra. A indústria da beleza convence a mulher de que a mulher sem a maquiagem não é nada. Aí joga a autoestima dela para baixo. Aí ela vira consumidora contumaz dos artigos dos produtos de beleza. E a indústria reforça cada vez mais. Está acabando, está matando existencialmente meu Deus, uma multidão de mulheres. E homens também entram nisso também. Que, repito que, como falei no começo, esse peso recai mais sobre o ombro das mulheres. Por isso que eu estou falando mais focadamente na mulher. Então, a indústria da beleza, ela vive às custas da baixa autoestima da mulher, que ela mesma, indústria da beleza, fabrica, criando modelo. Meu Deus, biologicamente, a mulher precisa ser e sentir-se desejada para o sucesso da preservação da espécie. Mas quando equivocadamente esta mulher aceita buscar ser desejada de forma a mascarar-se atrás de um padrão que lhes dá apenas a falsa segurança social, ela paga caro com a piora da baixa autoestima. A competição de beleza social que lhes é imposta é profundamente cruel, além de completamente mentirosa. A mulher continua precisando ser amada e permanece sendo apenas desejada. Homens e mulheres não desavisados, aqui já mudando de assunto, já são pessoas conscientes que não estão mais dentro dessa jaula, já perceberam que podem viver de acordo com os próprios valores, atendendo à sociedade naquilo básico que a sociedade exige, e não se importando com a execração, com o desprezo, ou a desinclusão, a exclusão social que sofrem. Tanto faz, porque a pessoa está tão bem com ela mesma. Então, esses homens e mulheres que não são desavisados, buscam um no outro a interação fluente e a comunhão entre os polos de energia amorosa. Aqui eu estou me referindo a pares homo, hétero, a tudo que é tipo de par afetivo. Quando eu falo que lá em cima, um pouco antes aqui, eu falei que biologicamente a mulher precisa se sentir desejada para a preservação da espécie, isso vale para a procriação, homem e mulher, mas vale também para a criação posterior. Aí não importa se é homo ou hétero, ok?
Porque uma coisa é a procriação, agora outra coisa mais decisiva ainda para a evolução da espécie é a criação. Aí entra tudo que é direcionamento sexual, ok? No formato saudável, quem determina a beleza é a biologia e não um grupo de jurados em concurso de beleza. Concurso de beleza, gente, eu prefiro chamar de concurso de ilusão e exclusão. Um concurso de beleza feminina aliás, de qualquer beleza, mas estou aqui me atendo à beleza feminina porque é ser humano, é um ser humano, meu Deus do céu. Estão impondo, estão metendo na cabeça das pessoas e entuchando na cabeça das pessoas um modelo de beleza, modelo esse do qual a imensa, esmagadora maioria das mulheres vai se tornar escrava mesmo, aí é feito com essa intenção. É toda uma indústria muito cruel. Então esses concursos de beleza eu prefiro chamar, e sinto que com toda a razão também, de concurso de ilusão e de exclusão. As pessoas não precisam estar no padrão. Na saúde não precisa estar no padrão. Elas precisam ser alegremente elas mesmas. Só assim se tornam essencialmente interessantes, naturalmente belas, bem-humoradas, atraentes e realizadas. É isso que as torna passíveis de serem amadas. É exatamente isso que torna as pessoas passíveis de serem amadas. As pessoas que estão alegremente elas mesmas, elas se tornam essencialmente interessantes, naturalmente belas, bem-humoradas, atraentes e realizadas. Nessa postura saudável, elas são, além de amadas, muito mais saudavelmente desejadas. Não é aquele desejo imediato que está na beleza padrão. É porque aí o desejo que um homem, uma mulher desperta no outro, quando está na excelência da sua natureza, ele vem envolvido de um encantamento. Isto aí se já não é um passo curtíssimo para o amor. Então é saúde pura. É saúde pura. Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Quem não viveu, torço para que viva logo isso. O parceiro amoroso percebe que está com um indivíduo e não com um padrão. Aí a pessoa está nela mesma. Ok? Porque quando é desejar o padrão, aí é um corpo vazio. Um indivíduo a gente consegue desejar e amar. O padrão a gente consegue apenas desejar. Porque nesse caso a pessoa está ausente, não dá nem para amar. A beleza padrão é objeto de consumo. A sua beleza única é alvo de amor. E de quebra é alvo de desejo saudável. O padrão social de boa aparência abre portas sociais, gera privilégios e status. E é por isso que muitas pessoas se esfolam, se mutilam e se submetem a verdadeiras torturas para estarem dentro deste padrão. Conseguem algum sucesso, mas no fim das contas, para um bom observador, ninguém esconde o que é. O bom observador, olha, essa pessoa está lá se esfalfando para ser o que ela não é. Está na cara, ela está infeliz. Embora a cara não tenha total aparência disso. Quando você olha no olhar da pessoa, você percebe se está feliz ou não, está saudável ou não. Quanto mais próximo for o convívio, mais evidente fica o que de fato somos. E assim também o grau de artificialidade em que a gente vive. Talvez por isso, quanto maior for este sucesso a partir do modelo, né, do modelo de beleza, maior a máscara e maior a distância arrogante mantida pelo bem-sucedido, aquele que seguiu o padrão e faz sucesso. Então, como não é ele mesmo, essa pessoa está fora de si, ela sabe disso, então ela não quer ser pega na farsa, ela se distancia de uma forma arrogante. O prejuízo aí é a solidão do tipo abandono, mesmo que essa pessoa esteja acompanhada, é solidão a 2, a 3, a 4, porque ela não está com ela, então ela está sozinha da pior ausência, ela está abandonada na pior ausência que pode existir, a ausência de si próprio. Nada como nos darmos ao direito e ao privilégio de aparentarmos o que verdadeiramente somos. A autenticidade, não arrogante, e a naturalidade nem sempre abrem portas sociais, mas abrem sim as portas de muitos corações. Sempre.
O ganho aí é nunca estarmos sozinhos, mesmo desacompanhados. A gente vira uma ótima companhia para a gente mesmo. Aquele que está só e bem acompanhado, tem uma vida interior. Além de aparência saudável, ficar melhor. É sempre uma escolha possível manter o foco no afeto. Quando finalmente você se conhece e naturalmente você se ama, você se liberta da jaula dos tem que. Você descobre que cada um tem uma única e incomparável beleza, que nada tem a ver com o padrão. Beleza em todos os sentidos, material, moral, relacional, espiritual, expressiva, energética e por aí vai. Você se descobre unicamente belo. Você passa a não dar poder para a ditadura comportamental dos tem que e passa a ouvir e seguir o seu coração. Então você não tem mais que amar a sua mãe. Você ama a sua mãe do jeito que você ama a sua mãe. Você não tem mais que amar o seu pai. Você ama o seu pai do jeito que você ama o seu pai. Você não tem que estudar. Você estuda porque descobriu algum gosto no estudo. E estuda o quanto descobriu o gosto. Na medida do tanto que descobriu o gosto. Você não tem que ser um aluno brilhante. Você é um aluno que estuda de forma feliz. Porque você estuda o que você ama. Você não tem que estar na moda. Você se sente bem como você se comporta, como você se veste. Porque o seu conceito de vestir, ele vem de dentro. Você tem parâmetros externos, você tem um cardápio imenso, mas aí você escolhe não porque está na moda, porque você se sente bem com aquele complemento que é a roupa. Discutível pra caramba, mas você se sente bem com aquele complemento ali. Aí você vai fazer mestrado se você for ser professor, vai fazer doutorado se você quiser um aprimoramento no seu conhecimento e ter como aprofundar o ato do mestrado, de ensinar. Não é para mostrar para o social. Você não tem que fazer o mestrado, você não tem que fazer o doutorado, você faz porque aquilo te traz um ganho, e é sempre pessoal, é sempre existencial, é amoroso. Você não tem mais que ter amigos bem-sucedidos. Os seus amigos são todos eles muito bem-sucedidos, porque estão, assim como você, estão muito bem-sucedidos no encontro consigo próprios. Então não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem status, se não tem status, estão bem-sucedidos existencialmente. Você não tem que namorar. Você namora ou não namora, você fica com pessoas que você ama, pessoas de quem você gosta. Você estabelece relações afetivas, mas não tem que ter carimbo. Você não tem que ser bonita, ou tem que ser bonito. Você percebe que é bonita. Você não tem que ir a festas sociofamiliares. Você vai na medida da afinidade, na medida da disposição, na medida do que o seu coração diz. Você não tem que casar. Você, assim como namorar, você não tem que nada, você estabelece uma relação afetiva com alguém. Os dois. E vão fluindo nessa relação, enquanto ela for vivível, saudavelmente vivível. Você não tem que amar o seu marido se você optou por casar, você o ama. E quando não ama, você não é mais esposa. Você não tem que ter filho, você vai escolher ter filho ou escolher não ter filho. Mas também não é assim, escolho não ter filho pro resto da vida. Eu não pensei nisso, a sociedade toda cobrando, não. Para isso é preciso que você tenha não aquela resistência de não ficar com ódio da sociedade, é preciso que quando as pessoas falem, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você já tem convicção de que aquilo ali, meu Deus do céu, aquilo ali é um monte de balela. Ah, mas as pessoas te maltratam. Mas que maltrato é esse? Estão maltratando a quem? A mim? Elas não estão nem me percebendo. Elas nem se percebem. Nossa. Elas estão maltratando aquilo que elas acham que eu sou. Então não importa o que elas estão dizendo. Isso já é vivido dentro de você. Ah, você não tem mais que ir à igreja, porque você já descobriu Deus dentro de você. Você pode até ir à igreja, mas você vai lá não para se sentir incluída socialmente. Você vai lá porque achou a energia do lugar legal. Você vai quando o seu coração diz para ir. Você não tem que temer a Deus. Aliás, você descobre que não existe isso, né? Deus não é nenhum ser que se torne temível. Isso Deus inventado pelos homens. Você descobre isso, porque você descobriu dentro de você. Você medita, você tem contato com o divino dentro de você. Você não tem que ter o carro do ano. Você vai usar o transporte mais conveniente para você. Se for o carro do ano, é o carro do ano.
Se for um carro, como eu falei, aquela Kombi 1954, você vai ser aquela Kombi 54, acabou. E tudo bem com você, né? Você não tem que ganhar muito dinheiro, você tem que viver confortavelmente, abundantemente, prosperamente. Não importa o quanto de dinheiro, é o dinheiro que pague isso. Você não tem que ser saudável física e mentalmente, você já é saudável física e mentalmente. Você não tem que meditar, você faz isso por prazer. Você não tem que ter o corpo padrão. Você percebe que esse corpo padrão não é o seu. Você está feliz com o seu. Você não tem que fazer plástica estética. Meu Deus. Aí você vai olhar para a plástica estética como um absurdo. Como eu vou mudar alguma... Isto que a natureza me presenteou, me deu. Por que eu vou mudar isso? Ah, para eu me sentir incluído. Você não vai ter mais essa questão da inclusão. De sentir excluída. Não, porque excluída do quê? De um esgoto? Eu quero mais ser excluído do esgoto. Estou fora, pelo amor de Deus. Toda a saúde. Não é uma coisa fácil isso, gente, porque a gente está muito viciado. Muito viciado, muito condicionado. Mas quando você percebe isso, é uma libertação absurda. Você não tem que botar silicone. Nem pensar, pela mesma razão da questão estética. Você está bem com você, com o seu corpo. A relação sua com o seu corpo, quando você tem consciência de você mesmo, muda completamente. É 100% saudável. Você ama o seu corpo, seja ele como for. Ah, então eu vou ter que tolerar essa parte do meu corpo que eu acho esquisita. Você não vai achar esquisito. Algo aqui dentro de você vai mudar e você vai ver aquilo como uma dádiva da natureza, uma dádiva divina. Ah, você não vai ter mais que se dar bem com todo mundo. Você convive com as pessoas de acordo com a afinidade. E nessa medida você se dá bem com todo mundo, na distância saudável. Você se dá esse direito. Você não tem que ser politicamente correta. Porque você descobre que tem muito mais correção fora do político. Fora da política. Você descobre que tem muito mais correção fora da política do que dentro dela. E a sua ação não é mais política. Não no sentido de negociar belicamente as coisas, como tem sido na nossa história, né? Na história da humanidade. Não, você até pode exercer a política, a arte de se relacionar, de conjugar interesses, combinar interesses e tudo, sem dúvida, mas aí de uma forma saudável. Aí você não tem aquela preocupação da correção. A correção é natural em você e nas pessoas com quem você se relaciona. A sua turma, que tem o mesmo nível de consciência que você. Você não tem mais que ser pai e mãe exemplar. Você é a mãe que você é. E isto é exemplar. Não a mãe que você gostaria de ser ou que a mamãe, a vovó falou que você tem que ser. Você não tem mais que ser boa de cama. Você é excelente de cama. Boa ou bom de cama. Você é excelente de cama. Porque você expressa a você mesma com total liberdade, com leveza, com amorosidade, com ternura a sua através da sua sexualidade. Você expressa a você mesma. Você não faz performances para parecer isto ou aquilo, não é? Você não pensa mais em ter que ter uma boa imagem social. Você não está pensando nisso. Interessa para você aquelas pessoas que têm uma boa imagem a seu respeito, mas não é uma imagem construída. São pessoas que têm uma percepção de você a partir da sua alma e não a partir da carcaça. Ok? E aí você não tem mais que ser feliz, porque você é feliz. Você é feliz. No padrão de boa aparência, a aparência apenas parece boa. No padrão de boa aparência, a aparência apenas parece boa. Ela só é saudável mesmo quando se está com o foco no amor a si próprio. Afeto padrão não é afeto, é ilusão imposta de afeto, para você se sentir equivocadamente incluída, incluído. Mas isso já não é mais um problema para você, porque você parou de ser excluída por você mesma. Porque enquanto você era conivente com esses ditames, o tem que de fora, você estava se excluindo.
A gente é sempre com a conivência da gente, consciente ou não. Agora não, você não se exclui mais. Então o afeto padrão, você sabe que não é afeto, é ilusão imposta de afeto. Para você se sentir equivocadamente incluído. Então você sabe que é um equívoco. Aquela inclusão, né, é equívoco. Mas isso já não é mais um problema para você, porque você parou de ser excluída de você mesma. De você mesmo. Agora o seu afeto é verdadeiro, incomparável, único, totalmente saudável. Os seus atos afetivos vêm de dentro do seu coração e vão diretamente para o coração de quem ainda se lembra que é um ser amoroso. Você agora exala amor, você exala cura, apenas e tão somente porque você mantém o tempo todo o seu foco no afeto. Ah, gente amada, gente querida, dessa forma eu encerro aqui a exposição do tema de hoje. Um tema porque para mim ele é apaixonante. Do nosso foco no afeto número 309, afeto padrão.